Oi, gente! Tudo bem com vocês? Nosso tema hoje será pedras quentes, massagem com pedras quentes. E nada mais delicioso do que massagem com pedras quentes. Mas nós precisamos entender qual o objetivo dessa massagem com pedras quentes. O objetivo da massagem é promover um relaxamento, né? No sentido geral, é promover um relaxamento. Mas como é que isso acontece? Como é que isso age sobre o organismo da pessoa? Como é que isso termina sendo interessante para a pessoa? Então, é importante que nós entendamos tudo isso para poder tirar bom proveito da nossa prática de massagem, né? O contato com a pele, a pedra quente, em contato com a pele, ela vai promover uma vasodilatação e ajudar um relaxamento do músculo. Né? Esse contato com o calor, ele penetra em camadas mais profundas, agindo sobre o músculo e dando uma sensação de relaxamento. É essa sensação de relaxamento que, junto com os óleos de massagem que nós utilizamos, vai promover na pessoa uma sensação de parti, maravilha, tá muito bom, né? É exatamente essa sensação de não quero ir mais para casa que faz com que as pessoas voltem a buscar o tratamento com pedras quentes. A massagem com pedras, na verdade, não é só pedra quente, como a gente é acostumado a dizer, né? Quando a gente associa a massagem, já diz massagem com pedra quente. Mas existem as massagens que podem ser feitas também com as mesmas pedras, porém sem aquecer, né? Naquela vasilhinha específica, ou na bolsa específica, né? Na bolsa térmica, ou na vasilhinha térmica, ou aquela mesma da termoceira, tem pessoas que aquecem ali. Também pode ser numa baciazinha com água quente, com ervas, então não é só essa forma de utilizar as pedras. Poderemos utilizar também com essas pedras frias. O que acontece com essa massagem do calor e do frio? Podem ser os dois, em algumas situações sim, mas vamos explicar direitinho como é que acontece isso sobre o organismo. Então, quando se faz a massagem, seja ela com pedras quentes ou pedras frias, o que acontece no organismo é que a circulação ela é modificada. Isso acontece assim que a pedra entra em contato e a sua temperatura ela altera a circulação rapidamente. O uso das pedras, elas vão agir diretamente na circulação, ao entrar em contato com a pele, vão promover uma vasodilatação, o organismo, o tecido vai chamar o oxigênio lá para cima, né? O sistema imunológico vai começar a entrar em ação e a circulação vai ser acelerada e trazer mais nutrientes e oxigenação para a pele. Isso aumentará a função das células, né? Isso acontece porque as células do corpo, quando elas percebem essa mudança de temperatura, elas vão mudar o comportamento naquele local. Então, por que elas vão mudar o comportamento? Porque essas células, quando elas percebem o aumento da temperatura, vai haver a vasodilatação. Então, os vasos sanguíneos eles vão ter uma abertura, né? Uma dilatação. E essa abertura ela faz com que os produtos que você está utilizando, o aroma, né? O aroma também e o óleo, ele tenha uma ação de nutrição na pele da pessoa. O que não é apenas o seu objetivo. Quando você faz uma massagem, o que você está querendo é relaxamento, não apenas a hidratação. Não a hidratação. A hidratação é consequência desse processo de vasodilatação, aumento da nutrição e aumento da oxigenação local. Isso acontece porque o fluxo sanguíneo ele é ativado. Então, esse sangue ele corre, né, mais rápido e isso vai ter uma ação sobre o fígado. No fígado, no intestino, nos rins,
nesse processo de massagem com as pedras quentes, vão ser favorecidos porque acontece a desintoxicação. Por quê? Porque em tudo que a circulação ela é ativada, então o fígado, os rins e também o intestino, eles começam a receber mais desintoxicação. Eles começam a acelerar a circulação sanguínea e isso vai estimular a desintoxicação, levando essas toxinas para o sistema linfático, e é por isso que muitas vezes quando termina a massagem as pessoas têm vontade de ir no banheiro, né, por causa dessa função da aceleração do sistema circulatório. Então, acontece que esse sangue ele vai sendo trocado, né? Ele vai sendo limpo, o rim começa a funcionar e esse sangue começa a ser trocado por um sangue mais limpo, com mais qualidade, com mais oxigênio, com mais nutriente. Então, a linfa, que é quem coloca essa toxina para fora, ele vai liberando esses fluidos digestórios do nosso corpo, né, através que a linfa é o resultado dos fluidos digestórios do nosso corpo. Ele vai colocando isso para fora através da urina, também através das fezes, na sequência. Isso acontece porque o simples processo de passar as pedras quentes ou frias vai promover uma energia. Essa energia ela é gerada quando as pedras são friccionadas na camada da pele do corpo, né? Então, esse processo de passar a pedra chama piezoelétrica, porque quando acontece a formação de uma camada de eletricidade na superfície da pele. E isso tanto faz ser a massagem com a pedra quente ou com a pedra fria. Tem que molhar a garganta, porque senão não aguenta não. E qual seria então, de onde veio essa ideia de fazer massagem com pedra quente? Na verdade, ao longo da história, desde os antigos, né, as antigas civilizações, já se utilizava areia quente para tirar a dor, para dar uma sensação de relaxamento. Então, se aquecia e se usava também cinza, né, que sobrava do fogo ali, quando resfriava, utilizava aquelas cinzas como medicamento, como produto de beleza, por ser rica em carbono, e se descobriu que quando colocava essa cinza, essa areia, ainda quente, ela dava uma sensação de prazer, de relaxamento e de tratamento também. Então, isso foi entrando na estética, mas, a princípio, isso era utilizado como tratamento de saúde mesmo, não apenas de estética. Então, essas pedras, as pedras quentes, elas estão escritas lá no livrinho do Imperador Amarelo, que é a Bíblia dos terapeutas holísticos, dos acupunturistas e de quem trabalha com as terapias energéticas. O Imperador Amarelo, né, o livro Imperador Amarelo, ele foi escrito há 3.000 anos atrás. Então, o escritor chamado Imperador Amarelo era um imperador chinês e utilizava as pedras quentes para curar as doenças. Foi ele, o Imperador Amarelo, que começou a disseminar essa necessidade de utilizar as pedras quentes, as areias quentes, para tratamento de saúde. Interessante, né? Legal o Imperador Amarelo ter tido essa ideia, porque até hoje eu não conheço ninguém que não goste de uma massagem com pedras quentes. Existia há 1.500 anos, 2.000 anos antes de Cristo, uma dinastia chamada dinastia Shang. Essa dinastia, ela já dizia que já foi estudando mais, né? Porque o Imperador Amarelo, ele entendia que isso curava doenças, porque reduzia edema, porque ajudava na redução da concentração de líquido local e dava uma satisfação pelo alívio disso aí. Já na dinastia Shang, eles achavam que isso ia além, e isso relaxava a musculatura. O Imperador Amarelo não chegou a dizer que isso chegava a nível de musculatura, mas na dinastia Shang já se preconizava
esse pensamento. E os monges, 2000 anos antes de Cristo, pouquinho aí, né? Há 2000 anos antes de Cristo, os monges já utilizavam as pedras quentes para controlar a fome. Eles comiam? Não, eles não comiam as pedras. Eles colocavam as pedras sob a barriga naquele momento que eles estavam fazendo suas orações em jejum. E isso ajudava a eles aguentarem maior tempo do processo, né, de purificação deles com as pedras na barriga. E os índios também fizeram muitos rituais de cura, escolhendo pedras específicas para poder agradar aos deuses deles e terem as curas, né, das pessoas através das pedras, colocando para aquecer, oferecendo isso aos deuses deles e depois colocando sobre as pessoas, né? Os índios utilizavam muito isso no período menstrual, e também no período menstrual se utilizavam as águas aquecidas nas garrafas, né, que chamava helioterapia. Também se utilizava pelos índios para as pedras quentes no ritual que chamava cerimônia, né, naquele ritual para quando o adolescente ele entrava na puberdade. Então ele recebia pedras quentes, ele recebia no ritual, passava-se as pedras no corpo dele, aquecidas, com óleos aquecidos, para mostrar que ele estava chegando na idade da reprodução. Então as pedras, ao longo do tempo, elas vieram para colorir o nosso mundo, né? Ajudar a reduzir algumas coisas que são incômodas, como dores abdominais, dores lombares, dores no trapézio, dores no pescoço. Ajuda muito não apenas nas dores, mas também no relaxamento, na redução da ansiedade. Então, as pedras quentes ou frias, elas são utilizadas para isso. E quando é que a gente utiliza pedra quente ou pedra fria? Isso aí é a opção de quem for fazer a terapia. O problema é que as pedras frias, elas começam a gerar uma sensação de frio. E aí a pessoa fica um pouco incomodada. Mas, em algumas situações por exemplo, você vai para a praia e você tem aquela queimadura que deixa a marquinha linda lá do seu biquíni, mas as costas estão ardendo demais, os ombros começam a arder demais. Então, utilizar as pedras frias é muito bom. E também na menstruação, nas cólicas menstruais, você pode utilizar tanto as pedras quentes como as pedras frias. Também na planta do pé, né? Colocar na planta do pé é interessante para poder aliviar as dores do dia a dia. Então, a pedra fria, a pedra colocada na água gelada e depois colocada na planta dos pés, ela ajuda a relaxar também. Ela ajuda a aliviar o cansaço das pernas e também ajuda a reduzir as dores das varizes. As pedras frias também podem ser utilizadas aqui na nuca, com elas bem geladas. Você pode inclusive colocar no congelador e colocar ela na nuca, né, nessa região que chama Feng Shui, que é exatamente para reduzir a ansiedade e tratar insônia e aqueles olhos vermelhos, né? Às vezes a pessoa está tão agitada que fica com aqueles olhos vermelhos. Então, esse tratamento com as pedras frias na nuca ajuda muito, tá bom? Então é interessante saber qual a utilização das pedras. Durante a pesquisa lá no Imperador Amarelo, lá nos índios, lá na dinastia Shang, tudo isso foi catalogado e foi identificado que existia um tipo de erva que, quando ela era aquecida, se fazia a massagem com as pedras quentes, que, diga-se de passagem, ela tem origem sueca, assim como o shiatsu. Ela foi associada a outro, que o shiatsu você sabe que é a massagem feita com a ponta dos dedos. Então, se fazia a massagem quente
se fazia a pontuação de locais doloridos utilizando a pedra quente. Então, foi por causa dessa necessidade que surgiu a moxa. Moxa, ela é um bastãozinho feito de erva, normalmente feito de erva artemisia, mas tem moxa feita de carvão, moxa feita de o carvão prensado. Existe moxa feita de várias outras ervas, não só de artemisia. Então, foi desenvolvido um bastão, e esse bastão ele era colocado no ponto de dor ou no ponto de tensão e tinha a mesma resposta ou mais do que as pedras quentes, porque as pedras quentes, elas vêm a nível de músculo, mas elas não fazem processo desinflamatório ou anti-inflamatório, e a moxa faz. Então, o problema da moxa é o cheiro, quando se utiliza mesmo a moxa carvão ou a moxa feita com a erva prensada de artemisia, o cheiro que fica no ambiente não é dos mais agradáveis, né? Então surgiu a moxa elétrica, que era exatamente para que não acontecesse essa dificuldade de ficar com aquele cheiro. É um cheiro parece cheiro de maconha. Então o cabelo da pessoa fica com esse cheiro, a roupa da pessoa fica com esse cheiro, e aí desenvolveu-se também a moxa botão, que ela é adesiva, ela é colocada, tem um papelzinho, é feito um disquinho, esse papelzinho ele é retirado e colocado no local aonde está doendo, e isso provoca uma analgesia. É muito bom, por sinal. Muito rápido o resultado. Então, assim, é uma coisinha pequenininha que veio evoluindo a partir do estudo das pedras quentes. Desde lá, quando as pessoas nem utilizavam pedras quentes, utilizavam areia e cinza de carvão para tirarem as dores das pessoas. Quais são, então, as pedras mais utilizadas? As pedras mais utilizadas, na verdade, a terapia com as pedras quentes, ela é realizada... as pessoas acham que tudo tem que ser importado, que tudo não sei o quê. Mas as pedras brasileiras, ou pedras também, a maioria utilizadas são pedras vulcânicas, mas aqui no Brasil tem muitas pedras boas, pedras que são boleadas, porque o que você tem que ter a preocupação é se a pedra está boleada, para ela não machucar a pele da pessoa que está fazendo o tratamento. Então é interessante entender que aqui no Brasil, as mais indicadas são ágata, são o feldspato mesmo. Feldspato é aquele que às vezes a gente encontra por aqui mesmo no Brasil, decorando o muro, né? Que ela é meio brilhantezinha e é colorida. Quando aquela pedra ela é boleada, ela pode servir para tratamento de saúde, de dores também. Os seixos, né, que é aquele que a gente encontra nos rios, também podem ser utilizados aquecidos. O problema é que o seixo, em tudo que o processo de aquecimento, ele não tem uma resistência tão grande como as pedras de ágata, mas eles também podem ser utilizados. E também as pedras chamadas pedras plutônicas, que são pedras que aqui no Brasil também nós encontramos, inclusive para quem trabalha com o guaxá, que é aquela estruturazinha para fazer, feito um acrílico, né? Ele é feito de pedras plutônicas, alguns são feitos de pedras plutônicas. E existe também as pedras fora dessa estrutura, né, das pedras maiores, as pedras que são os cristais. Esses cristais, eles não são apenas utilizados para a massagem. Na maioria das vezes, até pelo valor aquisitivo, se utiliza essas que eu falei. E os cristais são utilizados para alinhamento dos chakras. Chakras são bolas de energia que giram em determinados pontos do nosso corpo.
nós temos uma linha divisória na frente do nosso corpo e atrás do nosso corpo que se concentram 7 chakras. Esses chakras, essa energia, ela gira. Chakra significa energia que gira. Então, normalmente se utilizam os cristais para alinhamento desses chakras. Cada chakra ele tem uma cor pessoal, né? Uma cor dele, uma cor individual que ajuda no processo de equilíbrio. Se eu pegar uma pedra, por exemplo, uma ágata, que é uma ágata preta, e colocar na minha garganta, que seria o laríngeo, né? O chakra laríngeo, e que o ideal seria uma pedra laranja. Eu vou endoidar, eu vou ficar sem... Vai dar errado, eu vou ficar sem falar, eu vou perder minha sanidade mental. Não. O que vai acontecer é que quando você coloca a pedra de coloração correta no chakra correto, ele tem uma associação mais rápida, né, a essa coloração, que toda cor ela tem um tamanho de onda, e esse tamanho de onda é o que vai fazer com que essa assimilação faça girar mais rápido na mesma frequência que os nossos chakras têm. Nós temos esses chakras que são esses 7, mas nós temos muitos outros que não vem ao caso agora falar, mas é importante citar que não só são esses chakras que nós temos. Então, os cristais, eles são utilizados também nas massagens, eles têm origem, assim como as pedras, a ágata, né? As pedras que são mais utilizadas, no magma, né? O magma, ele é aquela lama vulcânica, e a maioria das pedras utilizadas para massagem são pedras vulcânicas. Os cristais, eles também são derivados do magma. O que seria o magma? O magma é aquela rocha derretida, né? Aquela lama, aquilo é rocha derretida. Ela vem carregada de gases, né? De gases que vêm do interior da Terra, e a pressão dos gases e o calor ali dentro força essa rocha a ser derretida. E como ela fica muito, muito tempo pressionada ali, vai juntando outros gases, e chega um momento que isso tem que sair. Essa coisa que sai, essa lama que sai, que é muito quente, ela vai resfriando ao longo do tempo, e cada camada desse magma ela vai ter uma concentração de elementos químicos que serão utilizados depois para nosso benefício na natureza. Então, os cristais, eles são resultados do magma e do fluxo esse fluxo que vem das larvas vulcânicas. Então, tão bonitinho, né? Tão coloridinho, quem diria que um dia podia matar uma pessoa com o seu calor, né? Feito algumas pessoas são assim. Então, como é que se formam essas pedras, né? Como eu falei, a pedra se forma a partir dos vários tipos de rochas que estão dentro da Terra. O calor no interior da Terra, ele vai derreter vários tipos de rocha, e a mistura dessas rochas é que vão derivar, após o seu resfriamento, a formação rochosa. E essas formações rochosas vão originar as pedras, que podem ser... que são chamadas pedras vulcânicas pela localização de onde elas foram retiradas. Cada camada desse magma, ele tem uma quantidade de elementos químicos, e quando são resfriados, isso vai alterar a coloração da pedra ou dos cristais. Quanto mais elemento químico, por exemplo, chega a uma determinada... São várias camadas. Então, chega uma determinada camada que a rocha tem muito carbono. Então, essa pedra, com certeza, ela terá a coloração escura. A coloração poderá ser preta ou cinza. Às vezes, a gente vai comprar
as ágatas, e a gente fica em dúvida, eu vou comprar, essa é marrom, essa é preta, essa, enfim, e a gente não sabe que é a mesma coisa, como por exemplo, os quartzos, né? O quartzo, existe o quartzo rosa, o quartzo hialino, o quartzo branco, o quartzo verde, vários tipos de quartzo, e todos são quartzos, porque todos eles são retirados da mesma localização e da mesma estrutura química. Então, por que é que um é branco, por que o outro é hialino, por que o outro é rosa? É pela quantidade de oxigênio que ele recebe lá quando o magma está passando, quando o magma está derretendo, tudo aquilo que ele vai encontrando ao longo do caminho, ele vai fazendo com que a coloração daquela estrutura seja diferenciada. Por exemplo, a ametista, né? A ametista, ela também tem uma coloração diferente. Existem ametistas que são muito lilás e tem algumas ametistas que elas têm uma coloração um pouco menos escura, né? E isso vai fazer com que... por que acontece isso? Por causa da localização onde ela estava e qual foi a quantidade de elementos que ela recebeu. Beber água. Quando esse magma ele vem descendo, ele vem formando algumas essas camadas. Cada camada daquela ali vai dar origem a uma formação rochosa, que poderia ser, vai surgir as rochas magmáticas, que são aquelas que são diretamente ligadas do magma, as rochas sedimentares, as rochas magmáticas também recebem o nome de rochas ígneas, as rochas sedimentares, que são resultado do sedimento daquelas pedras, e as rochas metamórficas, que são o resultado da junção das rochas ígneas ou rochas magmáticas e das rochas sedimentares. Então, quando essas rochas se acoplam e resfriam, elas dão origem a esse novo tipo de rocha, que são as rochas metamórficas, porque elas são fundidas. Elas vêm resfriando e chega um momento em que a velocidade desse magma ele é reduzido e aí acontece a fusão dessas duas camadas, né, da camada de magmática e da camada de sedimentar, dando origem às rochas metamórficas. Estou olhando aqui para ver se falta completar alguma coisa sobre as rochas, né? Com o tempo, nós compramos lá, né, aquelas caixas de rochas e mantemos lá no nosso espaço, e nós lavamos, e nós deixamos cair, e nós esterilizamos, e tudo isso ao longo do tempo pode fazer com que essas rochas elas vão diminuindo de tamanho, pelo desgaste, pela quebra, pelo uso em si. Então, é importante que nós, no nosso dia a dia, continuemos, né, a entender como acontece esse processo de evolução das rochas e das pedras, e como é que isso é feito no nosso organismo. No nosso dia a dia, a prática de uso das pedras, elas podem ser utilizadas sobre qualquer tipo de superfície, superfície eu digo sobre a pele, desde que esteja íntegra. Você não vai fazer uma massagem se a pele está lesionada. Então, é importante, quando você for fazer a sua massagem, avaliar se tem alguma lesão. Estava ferido lá, tem gente que tem muita acne nas costas, né? Aí passa mais devagarinho, aumenta a quantidade de óleo para que essa
essa pedra, ela passe devagar, ela faça essa efleurege, né, que chama, que é esse processo de deslizamento da oleação sobre a região que você quer tratar, né? Mas eu acredito que por hoje já deu, né? As explicações foram bem muito científicas, muito detalhadas, e no nosso próximo vídeo nós nos encontraremos para falar mais sobre a prática propriamente dita da utilização das pedras quentes para a promoção do relaxamento do nosso cliente, ok? Um grande beijo para vocês e até o próximo encontro.